Você gosta de ajudar? Geralmente as pessoas quando ajudam não estão sentindo verdadeira compaixão, porque essa frequência é rara na 3 e 4D. As pessoas costumam sentir pena e no fundo, ou nem tão fundo assim, estão esperando no mínimo uma demonstração de gratidão. Isso está longe de ser compaixão. Não busque esmolas. Receber ajuda por pena gera uma dívida de gratidão que conecta, ou melhor, aprisiona o doador ao pedinte. E isso pode atrapalhar o fluxo das duas almas. Quando há compaixão, o próprio ato de doar já é o pagamento, porque há muito valor e prazer nisso. Não há um aprisionamento, há uma conexão que amplia o amor que já existe na compaixão. Ambos podem seguir livremente no seu fluxo de alma, ficando ou partindo de acordo com esse fluir interno. Se todos nos enxergássemos como única consciência que realmente somos, nós, almas, como partes desse todo único, fluiríamos facilmente. Nossa parte seria uma alma inteira, com o ego integrado a ela, que percebe a conexão e que contribui conscientemente com as outras partes. Já contribuímos uns com os outros, apenas não de forma completamente consciente. Alguns até sem consciência alguma. A inconsciência não impede o fluxo, somente o torna mais pesado e dolorido para os seres que caminham nesse estado de ilusão mental. A ajuda pode ser natural e consciente. Foque no seu aprimoramento, na sua integração através do autoconhecimento. Aceitar comandos externos pode dificultar seu autoconhecimento. Então é muito importante ter momentos consigo mesmo. Quando digo consigo, falo na máxima comunhão com o seu interno, sua alma, que você conseguir ter diariamente. Se achar que é preciso ficar mais tempo isolado, faça. Entenda que solitude é diferente de solidão. É você estar sozinho por escolha. Mas advirto que a convivência, principalmente com o que lhe incomoda, o auxiliará a descobrir o que precisa ser transmutado em você. O ideal é não se isolar demais, escolhendo permanecer em estado de presença, atenta ao que lhe rodeia, principalmente às suas reações ao externo. As suas percepções mostram o que há em você e não no outro, lembre-se disso. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um xiste carinhoso com a intenção de aproximar e você entender como um sarcasmo agressivo. O negativismo dessa percepção estava em você, não nela. Saliento que esse exemplo não significa que sempre que vemos o lado negativo, estamos negativos. Afinal, quanto mais iluminados, mais vemos tudo tal qual é, inclusive as ilusões. A diferença é que quem só vê o negativo ou só o positivo ou oscila entre essas duas polaridades está ainda cego. E aquele que tem clareza sobre a luz e a sombra pode fazer as melhores escolhas e transmutar aquilo que traz consequências negativas de forma geral, não somente para a própria singularidade. O certo e o errado dependem do nosso nível de consciência, embora as consequências sejam iguais para todos. Por exemplo, se escolhemos um empreendimento que desmata florestas e não fazemos nada para repor, como plantar novas árvores, estamos optando por algo que trará consequências negativas ao planeta e, consequentemente, para nós, sem contar com a influência sobre a galáxia toda e além. Afinal, tudo está ligado e é interdependente. Ao fazermos essa má escolha, desarmonizamos nossa energia, ou seja, geramos karma individual e participamos de um karma coletivo. Não há como evitar a harmonização dessa energia sem que haja algum esforço ou até sofrimento para os inconscientes. Os mais conscientes desses processos de harmonização já conseguem ver as lições como benefício e até as aguardam sem sofrimento. Todos temos responsabilidades diante de nossas escolhas. Quanto maior for o poder, maior será a nossa responsabilidade. Essa frase é bem conhecida. A responsabilidade dos pais, por exemplo, com seu poder, sua autoridade sobre os filhos, está bem propensa à aquisição de karma. A ação dos pais será medida de acordo com o grau de consciência e haverá consequências respectivas. Um exemplo que eu gostaria de oferecer é sobre crianças que já nascem com o organismo preparado para serem vegetarianas ou veganas. Pais pouco informados estão ainda numa altura dessas dos acontecimentos da transição planetária, forçando seus filhos a comerem carne, achando que estão fazendo um bem.
Há crianças que até vomitam o alimento que não condiz com seu organismo. Comem carne muitas vezes chorando. No entanto, os pais que acham que estão fazendo excelentemente o seu papel, forçando essas crianças, não sabem de uma nova descoberta sobre a proteína da carne. Essas proteínas vêm dos vegetais que os animais comem. Obter proteína diretamente dos vegetais é até mais lógico, caso a lógica seja mais importante para esses pais, né, do que a consciência diante do que acontece com os animais nos processos industriais. Além do que a ciência já sabe, a ciência já comprovou que a carne não faz bem à saúde, né, nem do adulto. A ajuda pode também atrapalhar reajustes kármicos. Antes de encarnarmos, fizemos escolhas, e uma delas era a de encontrarmos pessoas que nos tratariam mal, ou algo assim. Foi uma permissão dada para a harmonização energética entre os participantes desse teatro, ou para a prova e fortalecimento espiritual de ambos. Muitas vezes nos intrometemos achando que estamos fazendo o melhor. No entanto, nos emaranhamos no problema, atrapalhando o desafio do outro. Não significa que devemos ser insensíveis, mas lembre-se do que falei sobre compaixão e pena. São duas coisas diferentes. Compaixão é um aspecto do amor e pena é resultado de compatibilidade de lixos mentais entre egos. O ser consciente tem clareza sobre até onde pode agir no âmbito da liberdade alheia. Cito como exemplo de excelência de ação a atuação dos seres do extrafísico neste planeta. A despeito do que muitos pensam, eles não se intrometem, não invadem, respeitam a ordem das coisas. Sabem, inclusive, que existe um comando maior, que se reúne para a tomada de decisões interplanetárias e intergalácticas. Só há intervenção quando é estritamente necessária. Sei que esse assunto parece coisa de filme e tal, mas quem está no meu canal já tem um nível de consciência capaz de perceber certas realidades ocultas, melhor dizendo, transcendentes. Já participei de grupos com tarefas realizadas com seres do extrafísico e foram experiências riquíssimas e lindas, mas esse é assunto para outro vídeo. Outra forma de ajudar é através da aplicação de gatilhos mentais. Aplicar gatilhos mentais, manipular mentes, exige muita consciência. Exige que esse ato seja feito em prol do outro e não para tirar vantagem sobre o ego alheio e em benefício do nosso. A intenção boa é importante, mas até ela não está isenta de consequências desastrosas. Daí, mais uma razão para expandirmos a consciência, ganharmos clareza sobre tudo quanto nos for possível. Dentro do meu nível de consciência, opto pelo fluxo da alma. Tenho progredido bastante nessa direção. Colocando um olhar analítico, sem julgamento, digo que manipulação é um risco que pode até ser perigoso. Vou contar uma historinha para clarificar. Era uma vez um comerciante que acreditava tanto no seu produto que não hesitava em dizer para o prospecto. Para quem não sabe, o prospecto é o cliente em potencial. Pois bem, ele não hesitava em dizer para o prospecto hipotecar sua casa ou tirar o dinheiro que estava sendo poupado para o transplante de rim para fazer a compra do seu produto. Faltava só dizer que valeria a pena vender a alma para uma aquisição tão valiosa. O comerciante vendia um frasco com um líquido verde e fosforescente. Era uma poção mágica que se chamava Transporte para o Mundo Paralelo. E dizia no processo de persuasão que seria uma viagem só de ida, na qual o aluno realizaria todos os seus sonhos e resolveria qualquer problema numa terra que jorrava leite e mel. Pois é, como na Bíblia. Ele aplicava gatilhos mentais e fazia demonstrações de sua capacidade alquímica diariamente. Ele era legítimo, um verdadeiro mago. Um belo dia, reuniu os prospectos, que já estavam ficando muito curiosos para saber do que se tratava a poção. Fez 10 minutos de promessa de transformação, 20 de história com todos os ingredientes de uma boa contação persuasiva, mais 20 de demonstração de sua magia e no final a oferta, mostrando o verdadeiro valor diante do preço exorbitante, o qual tinha sido revelado aos poucos no decorrer da apresentação para não ser um choque sobre os prospectos. Ele precisava mostrar valor indispensável e causar uma ansiedade desesperadora, porque ele sabia que a mágica só aconteceria se o cliente atingisse um nível vibracional do tipo é tudo ou nada.
Avisou que havia somente 7 frascos e, para tornar o produto ainda mais irresistível, colocou nas próprias costas a perda financeira, oferecendo garantia de devolução de até 1 mês em caso de desistência e devolução sob consultoria caso a mágica não acontecesse no prazo de 3 meses. E ainda havia vários bônus. Um deles é que os 3 primeiros ganhariam 9 meses de consultoria para uso adequado do produto de forma que a mágica pudesse se estender para toda a família. Irresistível, não? Continuando. Não demorou muito para os 7 frascos serem vendidos e deixar uma lista enorme aguardando uma nova oportunidade. Olha, vou te dizer, o alquimista era bom mesmo. 5 dos 7 foram transportados para o mundo paralelo, depois de vencerem alguns obstáculos, o que era completamente previsível. E o que aconteceu com os outros 2? Bem, um deles tinha alguns lixos mentais de traumas, inseguranças e crenças limitantes, que mesmo tendo acreditado e hipotecado a casa própria, não conseguiu manifestar os sonhos com o frasco do comerciante. Perdeu a casa, o frasco e quase a dignidade. Conheceu uma sombra de culpa, a qual não entendia o porquê, mas que para ele parecia intransponível, já que tinha um grau alto de sensibilidade mediúnica e morava com gente negativa e manipuladora, que o mantinha num ambiente de baixa frequência. Quando estava com pouca energia, sofria influência do ambiente para entrar em sintonia com seres que emanavam ondas mentais densas e dolorosas. Mas havia esperança. Ele também tinha contatos com seres muito elevados do extrafísico e criou uma técnica ótima de meditação que só ele conseguia fazer. Além disso, decidiu vender uma córnea para um cego e com o dinheiro mudou de cidade e foi morar sozinho. Quem sabe um dia, antes do prazo de validade da solução do frasco acabar, ele consiga mudar para o mundo paralelo, né? Já o outro, dos 2 que não obtiveram o resultado da solução que o mago tinha certeza que era infalível, coitadinho, não houve tempo, morreu de insuficiência renal antes de conseguir se transportar. Quem mandou comprar o frasco com o dinheiro do transplante de rim? Foi para a terra de leite e mel sem um corpo físico. O mago ficou muito triste, quase entrou em depressão por não ter conseguido 100% de resultado positivo. Ele tinha tanta certeza. Ficou decepcionado e insatisfeito. Mas não durou muito. Fez uma reunião com grandes magos, os melhores alquimistas do planeta que o incentivaram e o ajudaram a se fortalecer. Voltou a fabricar sua poção milagrosa, ou quase isso, né? Afinal, alguma permissão foi dada para que tudo se desenrolasse dessa exata forma. As crenças individuais e conjuntas se unem em impactos mentais que criam a realidade temporária ou aparente que percebemos. Tá, eu sei que foi uma história longa. É que eu me empolguei. Mas imagino que eu tenha conseguido clarificar o jogo perigoso da manipulação mental. Alguns não estão em condições de cair com elegância e sobriedade para se levantarem com presteza e mais força do que nunca. Isso deve ser considerado. O que tenho a dizer para concluir? Ajude-se. Não peça esmolas e, em vez de encontrar pessoas que se identificam com seus lixos mentais, você poderá encontrar boas parcerias, companheirismo sincero, que irão condizer com seu estado vibracional depois da sua cura. Gente que faz e que quer fazer juntamente com você. E como bônus dos bônus, ainda sentirá a verdadeira compaixão, que o impulsionará a contribuir com o próximo conscientemente e com muito amor. É isso. Um abraço fraterno bem carinhoso e até o próximo vídeo.